Caros nostálgicos da bola, bem-vindos a mais um capítulo de Dribles e Lendas. O canal de futebol que resgata as histórias que o vento levou. Grupo 2. Iugoslávia 2, Brasil 1. 14 de julho de 1930. Estádio Parque Central. A estreia do Brasil no torneio não foi como muitos esperavam. A Iugoslávia, com uma equipe disciplinada e bem posicionada em campo, abriu vantagem ainda no primeiro tempo. O Brasil tentou reagir, mas encontrou dificuldades diante da organização defensiva adversária. O placar final de 2-1 colocou os iugoslavos na liderança do grupo. Brasil 4, Bolívia 0. 20 de julho de 1930, Estádio Parque Central. Sem chances de classificação, o Brasil entrou em campo contra a Bolívia buscando uma despedida convincente. A equipe dominou amplamente a partida. O atacante Preguinho marcou 2 gols e conduziu a vitória brasileira por 4-0. Apesar do resultado expressivo, o triunfo veio tarde demais para alterar o destino da seleção no torneio. A participação do Brasil foi breve e carregada de frustração. O time brasileiro chegou com talento, mas também com indecisão. Na partida contra a Espanha, decisões estratégicas surpreenderam. Alguns dos principais jogadores ficaram de fora. Entre eles, Leônidas da Silva. O resultado foi imediato. Derrota por 3-1. Décadas depois, a imprensa brasileira ainda trataria aquele episódio como um erro marcante. Uma Copa curta, não perdoava dúvidas. Enquanto algumas seleções caíam cedo, outras ganhavam forma. Enquanto a Europa tremia, o Brasil trazia alegria. Sob o comando de Ademar Pimenta, a seleção brasileira viajou 15 dias de navio para mostrar ao mundo Leônidas da Silva. Leônidas da Silva foi a primeira superestrela global do futebol brasileiro, um gênio da improvisação que transformou o esporte em espetáculo nos anos 30. Apelidado de Homem de Borracha devido à sua elasticidade impressionante e agilidade felina, ele imortalizou a jogada da bicicleta, elevando o nível técnico da seleção brasileira a patamares nunca antes vistos. Com um controle de bola refinado e uma explosão física descomunal para sua estatura, Leônidas não apenas marcava gols. Ele criava momentos plásticos que deixavam as plateias europeias em estado de choque e admiração. Na Copa do Mundo de 1938, na França, Leônidas atingiu o ápice de sua mitologia. Em um gramado castigado pela lama em Estrasburgo, ele marcou um gol histórico de pés descalços contra a Polônia. Um improviso que simbolizou a essência do futebol brasileiro, a criatividade diante da adversidade. Terminou a competição como artilheiro isolado com 7 gols, e sua ausência na semifinal contra a Itália, poupado por uma decisão técnica controversa, é apontada até hoje como o pecado original que custou ao Brasil o que seria o seu primeiro título mundial. Para além das 4 linhas, o impacto de Leônidas foi sociológico e comercial. Como um homem negro de imenso carisma e talento, ele quebrou barreiras raciais em um Brasil que ainda engatinhava na integração profissional do futebol, tornando-se o primeiro atleta a ter sua imagem explorada por grandes marcas, como o famoso chocolate Diamante Negro. Leônidas da Silva não foi apenas um centroavante letal. Ele foi o arquiteto da identidade do futebol arte brasileiro e o ícone que provou ao país que a seleção poderia, sim, conquistar o mundo. Na estreia contra a Polônia, em Estrasburgo, o mundo testemunhou o impossível. Debaixo de um dilúvio que transformou o campo em um lamaçal, o Brasil venceu por 6-5. O polonês Wilimowski fez 4 gols, mas Leônidas foi além. Reza a lenda que, com a chuteira arrebentada pelo barro, ele marcou um gol histórico de pés descalços. O árbitro Ivan Eklin, cego pela lama, validou o tempo. Ali nascia o mito da bicicleta e o apelido de Diamante Negro. O Brasil não era mais apenas um figurante, era um gigante que despertava.
A estratégia de Vittorio Pozzo e o erro brasileiro. Vittorio Pozzo, o velho maestro, é a figura central da era de ouro do futebol italiano e o único treinador na história a conquistar 2 Copas do Mundo consecutivas, 1934 e 1938. Mais do que um técnico, Pozzo era um estrategista obsessivo que revolucionou o esporte com a criação do sistema método 2-3-2-3, uma variação tática que priorizava uma defesa sólida e contra-ataques cirúrgicos. Ele transformou a Azzurra em uma unidade militar de precisão, focada na disciplina física e na eficiência mental, estabelecendo os alicerces do pragmatismo que define o futebol italiano até os dias de hoje. Para além do campo, a trajetória de Pozzo é marcada pela sombra complexa do regime de Benito Mussolini. Embora fosse um nacionalista fervoroso que utilizava discursos motivacionais para incutir um espírito de luta em seus jogadores, Pozzo operava sob uma pressão política asfixiante, onde o futebol era a principal ferramenta de propaganda do fascismo. Ele conseguiu navegar por esse cenário turbulento com uma liderança carismática e inquestionável, deixando um legado eterno de excelência técnica que o mantém como o maior comandante da história das Copas, apesar das controvérsias políticas que cercaram seus triunfos. Nas quartas, o Brasil sobreviveu à Batalha de Bordeaux contra a Tchecoslováquia, um jogo tão violento que parecia uma prévia da guerra. O goleiro tcheco Planica terminou com o braço quebrado, e o Brasil avançou para a semifinal contra a Itália. Foi aqui que o destino mudou. Ademar Pimenta, em um excesso de confiança bizarro, poupou Leônidas da Silva para a final. Vittorio Pozzo, o gênio tático italiano, não perdoou. Com o seu sistema método, ele neutralizou o ataque brasileiro. Giuseppe Meazza marcou de pênalti, enquanto segurava os calções rasgados com a mão. E a Itália venceu por 2-1. O Brasil ficou com o 3º lugar, vencendo a Suécia com 2 gols de Leônidas, que terminou como artilheiro absoluto com 7 gols. O Grupo 1 era o palco principal. O Brasil, sob o comando de Flávio Costa, estreou no Maracanã com o pé na porta, 4-0 sobre o México. Ademir de Menezes, o artilheiro de sorriso largo, começou ali sua contagem histórica. Segundo o jornal à noite, o México foi apenas um sparring para a elegância de Ademir. Mas o caminho não seria apenas de flores. No Pacaembu, o Brasil tropeçou na disciplina da Suíça. Um 2-2 amargo que gerou críticas ferrenhas. A decisão ficou para o Maracanã, contra a poderosa Iugoslávia de Ratko Mladić. Antes do jogo, um drama. Mladić bateu a cabeça em uma viga de ferro no túnel e entrou em campo sangrando, com curativo improvisado. O Brasil não teve piedade e venceu por 2-0, com gols de Ademir e Zizinho. O anfitrião estava vivo. Só 4 seleções restavam: Brasil, Espanha, Suécia e Uruguai. O mundo prendia a respiração. O quadrangular final estava montado, e o solo brasileiro tremia sob os pés desses titãs. No próximo capítulo de Dribles e Lendas, a subida ao topo e a queda para sempre. Capítulo 3. O quadrangular dos gigantes. O Brasil não apenas respirava futebol. O Brasil era o futebol. Após uma fase de grupos intensa, restavam 4 sobreviventes para decidir o destino da Taça Jules Rimet: Brasil, Uruguai, Espanha e Suécia. Diferente de todas as outras Copas, não haveria uma final única, mas sim um todos contra todos. Mas o destino, esse roteirista caprichoso, tratou de desenhar uma trajetória que convergiria para um único e eterno ponto de exclamação. Em 9 de julho de 1950, o Maracanã era um vulcão branco. O Brasil entrava em campo para enfrentar a Suécia, que havia eliminado a então campeã Itália. Mas o que se viu foi uma demonstração de força que beirava a crueldade técnica. Ademir de Menezes, o artilheiro implacável, estava em estado de graça. Ele não apenas chutava, ele fulminava. Foram 4 gols apenas dele.
O placar final de 7-1 para o Brasil foi um recado estrondoso ao mundo. Segundo as crônicas de Mário Filho, o Brasil jogava como se estivesse em um ensaio de luxo, transformando europeus em estátuas de sal. Enquanto isso, no Pacaembu, Uruguai e Espanha empatavam em 2-2, um resultado que colocava os brasileiros em uma vantagem psicológica imensa. 13 de julho, Brasil voltava. Se o jogo contra a Suécia foi um massacre, o confronto contra a Espanha foi uma celebração cultural. A fúria espanhola vinha invicta, mas, diante de 153 mil vozes, eles foram meros figurantes. O Brasil aplicou um 6-1 arrasador. A cada gol, o estádio tremia. Foi nesse dia que aconteceu um dos momentos mais poéticos da história das Copas. O Maracanã inteiro, em uníssono, passou a cantar a marchinha Touradas em Madrid. Era o futebol transcendendo o esporte. O Brasil era uma máquina de gols. Ademir, Jair e Chico transformavam o campo em um salão de dança. Do outro lado, o Uruguai sofria para vencer a Suécia por 3-2, com gols no finalzinho. A tabela era clara. O Brasil chegaria ao último jogo contra o Uruguai precisando apenas de um empate para ser, pela primeira vez, o dono do mundo. Capítulo 4. O Maracanazo. O silêncio que mudou o mundo. Existem momentos na história que não se medem por minutos, mas por cicatrizes. No dia 16 de julho de 1950, o relógio parou para uma nação inteira. O cenário era o Maracanã. O adversário era o Uruguai, a Celeste Olímpica, um vizinho valente, mas que, aos olhos do mundo, era apenas o último obstáculo para a coroação do Brasil. O que aconteceu naquelas 2 horas não foi apenas um jogo de futebol. Foi a maior tragédia coletiva da história brasileira em tempos de paz. Prepare-se para reviver, lance a lance, o dia em que o Maracanã se calou. O Rio de Janeiro não acordou para um jogo, acordou para um carnaval antecipado e o Maracanã era um vulcão de 200 mil almas. A confiança era tamanha que as primeiras páginas dos jornais já estampavam a foto da seleção com a manchete: "Estes são os campeões do mundo". As ruas em torno do estádio eram um mar de gente. Oficialmente, 173.850 pagantes. Na realidade, estima-se que cerca de 200 mil espectadores estavam espremidos nas arquibancadas e gerais. Era o maior público já reunido para um evento esportivo na história da humanidade. Segundo o escritor Stefan Zweig, o Brasil era o país do futuro, e aquele domingo era o dia em que o futuro finalmente chegaria. Mas, enquanto o Brasil festejava com foguetes e discursos, no vestiário uruguaio, o capitão Obdulio Varela olhava nos olhos de seus companheiros e dizia: "Não pensem no público, não olhem para cima. O jogo se joga lá embaixo. Eles são 11 e nós somos 11. Os de fora são de pau". Era o primeiro ato da final, era a explosão do Friaça. O jogo começa sob uma pressão asfixiante do Brasil. A bola queimava nos pés uruguaios. O goleiro Roque Maspoli operava milagres enquanto Celeste resistia bravamente aos ataques de Ademir, Zizinho e Jair. O primeiro tempo termina 0-0, mas a sensação era de que o gol brasileiro era apenas uma questão de tempo. E ele veio. Logo aos 2 minutos do segundo tempo, Ademir serviu Friaça pela direita. O ponta brasileiro invadiu a área e chutou cruzado, rasteiro. A bola beijou a rede. O Maracanã não gritou. O Maracanã explodiu. O rugido de 200 mil pessoas foi ouvido em toda a cidade. Era o 1-0. Naquele momento, o Brasil não era apenas o campeão. O Brasil era invencível. Mas foi ali, no meio da euforia, que o grande capitão Obdulio Varela executou seu ato de mestre. Ele pegou a bola, caminhou lentamente até o árbitro e reclamou de um impedimento inexistente. Ele não queria o gol anulado. Ele queria ganhar tempo. Ele queria que o rugido da massa diminuísse.
Ele esfriou o vulcão. O Uruguai começou a sair para o jogo. Eles não tinham medo. Aos 21 minutos, a história começou a mudar de cor. Alcides Gigia, um raio de pernas finas na ponta direita, deixou Bigode para trás e cruzou para o meio da área. Juan Alberto Schiaffino, o Pepe, surgiu como um fantasma entre os zagueiros brasileiros. Com um toque de mestre, de primeira, ele colocou a bola no ângulo de Barbosa. 1-1. 1-1. O empate ainda dava o título ao Brasil, mas algo havia mudado no ar. O otimismo deu lugar à ansiedade. O Maracanã, antes barulhento, começou a murmurar. Como descreveu o jornalista Paulo Perdigão em sua obra Anatomia de uma Derrota, o empate foi o primeiro sinal de que o destino estava mudando de lado. Faltavam apenas 11 minutos para o fim. O Brasil tentava segurar o resultado, mas as pernas pareciam de chumbo. Aos 34 minutos, o lance eterno. Gigia recebe novamente na direita. Ele vence a corrida contra Bigode. Barbosa, o goleiro brasileiro, dá um passo à frente, esperando o cruzamento para o meio da área. Foi o erro fatal. Gigia, com a frieza de um cirurgião, percebeu o espaço. Ele não cruzou. Ele disparou um chute rasteiro, rente à trave. Barbosa saltou, esticou-se todo, mas seus dedos apenas roçaram o couro. A bola entrou. Uruguai 2, Brasil 1. O que se seguiu não foi barulho. Foi o silêncio mais ensurdecedor da história do esporte. 200.000 pessoas no estádio, e 52 milhões de brasileiros ficaram mudos, como se tivessem testemunhado um desastre natural. Gigia diria anos depois: apenas 3 pessoas calaram o Maracanã: o Papa, Frank Sinatra e eu. Os minutos finais foram um borrão de desespero. O Brasil cruzava bolas na área, mas o destino já estava selado. Ao apito final, Jules Rimet, o presidente da FIFA, caminhou pelo campo com a taça na mão, sem saber a quem entregar. Não houve festa, não houve música. O Brasil chorou. O goleiro Barbosa foi condenado por um crime que não cometeu, carregando o peso daquele gol pelo resto da vida. O Uruguai, heróico, poético e terreno, conquistava seu segundo título mundial contra todas as probabilidades. O Maracanazo não foi apenas uma derrota. Foi o nascimento do futebol brasileiro como o conhecemos. Daquela dor nasceria a obsessão que levaria Pelé, Garrincha e tantos outros a conquistarem o mundo anos depois. Brasil, talento, tensão e um jogo que fugiu ao controle. 4 anos após o silêncio pesado do Maracanã, o Brasil chegava à Copa do Mundo de 1954 carregando uma mistura delicada de expectativa e reconstrução. Havia talento, havia técnica, havia, sobretudo, a intenção de reafirmar uma identidade. A seleção brasileira desembarcava na Suíça com jogadores capazes de transformar o jogo em gesto criativo, em improviso controlado, em beleza funcional. Nomes como Didi, Julinho e Baltazar representavam diferentes dimensões desse futebol: visão, velocidade, presença ofensiva. Mas, ao contrário de outras edições, havia algo diferente no ambiente, uma certa cautela. Uma consciência de que o futebol, por mais refinado que fosse, também exigia controle emocional, algo que o Brasil ainda buscava consolidar naquele período. Na fase inicial, a equipe mostrou momentos de qualidade.
trocas rápidas de passes, movimentação ofensiva, capacidade de criar espaços. Era um futebol que surgia em lampejos, que prometia mais do que efetivamente entregava de forma constante. E então, nas quartas de final, viria o confronto que marcaria definitivamente a campanha brasileira naquele torneio. Brasil contra Hungria, um jogo que, desde o início, carregava tensão. De um lado, a organização e o ritmo da equipe húngara. Do outro, a habilidade e o ímpeto brasileiro. Mas o que se desenrolou em campo foi algo além de um duelo técnico. Foi um jogo duro, intenso, por momentos, descontrolado. A partida ficaria conhecida como a Batalha de Berna, não apenas pelo placar, mas pelo ambiente que a envolveu. Faltas duras, discussões, interrupções constantes. O jogo perdia fluidez e ganhava atrito. Dentro desse cenário, a Hungria conseguiu impor seu ritmo e saiu vitoriosa. O Brasil, por sua vez, deixava o torneio com a sensação de que havia algo ainda não resolvido, não em termos de talento, mas de maturidade competitiva. A imprensa brasileira reagiu com análise e crítica. O jornal Folha da Manhã destacava que o Brasil possui jogadores capazes de decidir jogos, mas ainda precisa aprender a decidir a si mesmo dentro deles. Era uma leitura dura, mas precisa, porque, ao observar aquela campanha, ficava evidente que o Brasil não estava distante do mais alto nível técnico. O que faltava era consistência sob pressão, a capacidade de manter sua identidade mesmo nos momentos mais adversos. Ainda assim, havia sinais claros de evolução. A experiência de 1954, com seus erros e aprendizados, começava a moldar algo maior. Uma compreensão mais profunda do jogo internacional, de suas exigências físicas e emocionais. O Brasil não saía da Suíça com um título, mas saía com uma direção. Porque, em meio à tensão, aos confrontos e às lições, começava a se formar uma base, silenciosa, ainda imperfeita, mas essencial. Uma base que, poucos anos depois, mudaria a história. A seleção que carregava um trauma. Para entender a importância daquela final, era necessário voltar 8 anos no tempo. Voltar ao Rio de Janeiro. Voltar ao Maracanã. Voltar ao silêncio. Em 1950, o Brasil acreditava que a Copa do Mundo já lhe pertencia. Mais de 170 mil pessoas lotaram o estádio para assistir ao jogo decisivo contra o Uruguai. Os jornais preparavam manchetes de celebração. As autoridades organizavam homenagens. O país inteiro aguardava a festa. Mas a festa nunca aconteceu. A derrota por 2-1 transformou-se em uma das maiores frustrações da história esportiva brasileira. O episódio ficaria conhecido para sempre como Maracanazo. Segundo relatou anos depois o jornal o Globo, muitos torcedores deixaram o estádio sem conseguir pronunciar uma única palavra. O silêncio tornou-se parte da memória nacional. Durante os anos seguintes, a seleção brasileira carregou aquele peso invisível. Não era apenas uma equipe tentando vencer um torneio. Era um país tentando superar uma lembrança. Por isso, a campanha de 1958 possuía um significado especial. Cada vitória aproximava os brasileiros não apenas da taça, mas também de uma espécie de reconciliação com sua própria história. A geração que chegará à Suécia parecia diferente. Mais organizada, mais madura, mais preparada. O Brasil combinava talento e disciplina como poucas vezes havia conseguido antes. Havia experiência, havia juventude, havia equilíbrio. E havia também um garoto de apenas 17 anos que começava a chamar a atenção do planeta. Mas antes que seu nome entrasse definitivamente para a história, ainda existia um último obstáculo: a anfitriã. Capítulo 3. A Suécia que sonhava com a glória. A Suécia não estava na final por acaso. Jogando diante de sua torcida,
Os suecos haviam construído uma campanha sólida e respeitada. O país vivia um momento de confiança. Sua economia prosperava. Sua organização era admirada internacionalmente. E agora o futebol oferecia a oportunidade de uma conquista inédita. A seleção sueca possuía jogadores experientes e tecnicamente qualificados. Nomes como Nils Liedal, Cor Tamin e Agnes Simonsen representavam uma geração talentosa que sonhava alcançar a imortalidade esportiva. O público acreditava, as ruas acreditavam, os jornais acreditavam. Segundo reportagens publicadas pelo diário sueco Dagens Nyheter, o ambiente em Estocolmo era de expectativa crescente. Não havia euforia descontrolada. Havia confiança. A sensação de que aquele poderia ser o maior dia da história do esporte sueco. E existiam motivos para isso. Nenhuma seleção europeia havia perdido uma final de Copa do Mundo disputada em solo europeu. O histórico favorecia os anfitriões. A tradição parecia favorecer os anfitriões. A geografia parecia favorecer os anfitriões. Mas o futebol, às vezes, guarda planos diferentes. Enquanto os suecos preparavam sua grande celebração, o mundo se aproximava de um daqueles raros momentos em que uma partida ultrapassa o resultado. Um daqueles jogos que redefinem a forma como o esporte será lembrado. O jogo que mudou o futebol brasileiro para sempre. 29 de junho de 1958. O estádio Rasunda, em Solna, recebe a final da sexta Copa do Mundo. De um lado, a anfitriã seleção da Suécia, que havia eliminado equipes tradicionais e chegava embalada pelo apoio de sua torcida. Do outro, a seleção brasileira, ainda em busca de seu primeiro título mundial. O Brasil chegava à decisão com o melhor ataque do torneio. A equipe havia encantado o mundo com futebol ofensivo, técnico e criativo. Entre seus destaques estavam Didi, Garrincha, Zagallo e um jovem de apenas 17 anos chamado Pelé. Mas antes do apito inicial, havia uma questão que preocupava os brasileiros. Como a equipe reagiria à pressão de disputar uma final de Copa do Mundo após o trauma do Maracanazo de 1950? A resposta viria em campo. O início perfeito da Suécia. A partida começa em ritmo intenso. Empurrada por mais de 50 mil torcedores, a Suécia procura atacar desde os primeiros minutos. Aos 4 minutos, os suecos encontram espaço pela esquerda. A bola chega ao capitão, Nils Liedal. Com categoria, ele invade a área e finaliza com precisão. Gol da Suécia, 1-0. Pela primeira vez em toda a Copa, o Brasil estava atrás no placar em uma partida decisiva. O estádio explode em comemoração. Os suecos acreditam que podem conquistar o título diante de sua torcida. A reação imediata do Brasil. O gol sofrido poderia ter abalado emocionalmente a equipe brasileira. Mas acontece exatamente o contrário. Didi recolhe a bola dentro da rede e conduz os companheiros de volta ao meio-campo com tranquilidade. Não há sinais de nervosismo. O Brasil mantém seu plano de jogo. E poucos minutos depois começa a aparecer o principal desequilíbrio da partida. O nome dele é Garrincha. Desde os primeiros ataques, o ponta-direita brasileiro passa a vencer praticamente todos os confrontos individuais contra seu marcador. Sua velocidade e capacidade de drible começam a criar problemas constantes para a defesa sueca. Aos 9 minutos, surge o empate. Garrincha recebe pela direita, supera a marcação e cruza rasteiro para a área. Vavá aparece na posição certa. É gol. Brasil 1, Suécia 1 e a final recomeça. Garrincha assume o controle da partida. Com o empate, o Brasil cresce no jogo. A equipe passa a controlar mais a posse de bola e cria oportunidades com frequência. Enquanto Didi organiza jogadas no meio-campo, Garrincha transforma o lado direito do ataque brasileiro em uma fonte permanente de perigo.
Os suecos sabem por onde os ataques vão acontecer, mas não conseguem impedir. A cada arrancada, Garrincha ganha metros. A cada cruzamento, aumenta a sensação de que um novo gol está próximo. A pressão brasileira aumenta gradualmente. E aos 32 minutos, ela dá resultado. Mais uma vez Garrincha escapa pela direita, mais uma vez encontra espaço para cruzar. E mais uma vez Vavá aparece livre dentro da área. Gol. Brasil 2, Suécia 1. A virada está consumada. O Brasil domina a fim. O segundo tempo começa com a Suécia tentando reagir. Mas agora o cenário é diferente. O Brasil demonstra confiança. A circulação de bola é rápida. Os jogadores trocam posições com naturalidade. Os ataques surgem por ambos os lados do campo. A equipe sueca continua competitiva, mas encontra dificuldades para acompanhar o ritmo imposto pelos brasileiros. Então chega o momento que entraria para a história das Copas do Mundo, o gol mais famoso da FINA. L. Aos 55 minutos, Pelé recebe a bola dentro da área. Ele domina cercado por defensores. Em uma fração de segundo, toma uma decisão improvável. Levanta a bola por cima do zagueiro sueco. Passa pelo adversário. E, antes que a bola toque o chão novamente, finaliza de voleio. Gol. Brasil 3, Suécia 1. O lance imediatamente chama a atenção da imprensa internacional. Não era apenas pela importância do gol, era pela criatividade da jogada, pelo fato de ter sido executada por um jogador de apenas 17 anos. Naquele momento, Pelé deixava de ser uma promessa, tornava-se uma estrela mundial. O futebol brasileiro encanta o mundo. Após o terceiro gol, o Brasil passa a dominar completamente a partida. Os suecos continuam lutando, mas a equipe brasileira controla o ritmo do jogo. Os passes se sucedem com velocidade. Os jogadores demonstram confiança. A movimentação ofensiva cria espaços constantemente. Muitos jornalistas europeus presentes no estádio registrariam depois que estavam assistindo a algo diferente do futebol praticado no continente naquela época. O Brasil combinava organização, técnica individual e criatividade de forma rara para os padrões do período. O gol que decidiu a final. Aos 68 minutos, o Brasil constrói uma jogada coletiva exemplar. A bola circula rapidamente entre vários jogadores. A defesa sueca tenta se reorganizar, mas não consegue. A jogada termina nos pés de Mário Zagallo. Finalização precisa. Brasil 4, Suécia 1. A partir desse momento, a sensação no estádio é de que a decisão está resolvida. Mesmo em desvantagem, a Suécia não desiste. A equipe continua atacando e é recompensada aos 80 minutos. Agnes Simonsen aproveita uma oportunidade e marca. Brasil 4, Suécia 2. O público volta a se manifestar, mas o tempo restante já é insuficiente para uma reação. O fechamento de uma campanha histórica. Nos minutos finais, o Brasil administra vantagem, mas ainda havia espaço para um último capítulo. Aos 90 minutos, um cruzamento encontra Pelé dentro da área. O jovem atacante sobe mais alto que a defesa sueca. Cabeceia com precisão. Brasil 5, Suécia 2. É o último gol da Copa do Mundo de 1958 e o último ato de uma campanha memorável. Era o quinto gol do Brasil. Logo após a jogada, o jovem camisa 10 caiu no gramado. Por um instante, a cena pareceu preocupar quem assistia. Mas não era uma lesão. Aos 17 anos, Pelé estava simplesmente vencido pela exaustão e pela emoção. Depois de uma partida intensa e do momento mais importante de sua jovem carreira, o garoto que encantara o mundo sentia o peso e a grandeza daquele instante histórico. O Brasil estava prestes a conquistar sua primeira Copa do Mundo. Quando o árbitro encerra a partida,
o Brasil conquista sua primeira Copa do Mundo. O placar de 5-2 torna-se a maior quantidade de gols marcados por um campeão em uma final até então. A vitória também marca a primeira vez que uma seleção europeia perde uma final de Copa disputada em solo europeu. Mas talvez o legado mais importante daquele dia tenha sido outro. O mundo conheceu Pelé. Confirmou a genialidade de Garrincha. Reconheceu a liderança de Didi. E passou a enxergar o futebol brasileiro como uma referência global. A final de Rasunda não foi apenas a conquista de um título. Foi o início de uma nova era na história das Copas do Mundo. Os valentes lutadores do Mundial de Futebol bem mereceram as homenagens que o povo lhes tributava. Conquistaram para o Brasil as atenções do mundo inteiro. Trouxeram para o nosso país o título tão ambicionado, perseguido há tantos anos e há tantos anos desejado pelo povo. Depois de um desfile de mais de 3 horas, chegam ao Catete, onde foram saudados pelo presidente Juscelino Kubitschek. O senhor Paulo de Carvalho recebeu o diploma Medalha de Ouro concedida pela Presidência da República. O massagista Mário Américo, que sempre acompanhou o selecionado, o técnico campeão Vicente Viola, a famosa foto de o Cruzeiro da Bellini e companheiros da brilhante jornada. Os 22 campeões do mundo receberam suas medalhas e diplomas. Garrincha e Didi foram ovacionadíssimos. Todos os craques mereceram as honras de campeões mundiais. Se esta história tocou você, nos ajude a ir mais longe. Deixe o seu like, inscreva-se e acompanhe o jogo bonito do século XX. Ative o sininho, para não perder nenhum episódio, e compartilhe este vídeo para levar esta memória a milhares. Comente aqui embaixo, qual parte desta história mais te surpreendeu? Nos vemos na linha do tempo.